Eu vou começar a falar então. Bom, o assunto de hoje é a embriologia, tá? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que os conceitos chineses são um pouco diferentes do que a gente tem na medicina ocidental. Eles se aproximam um pouco, mas como tem a parte filosófica no meio, então parece uma coisa do outro mundo, né? Para muita gente é coisa do outro mundo mesmo. Então é muito distante do raciocínio do ocidental. Então a primeira coisa que a gente vai falar é que a gente tem, para começar, nós temos diversas energias envolvidas na hora da fecundação. Tá? O que o pessoal chama de choque inaugural, né? Que é o encontro da energia Yang com a energia Yin, do óvulo e do espermatozoide. Então, para que ocorra aquilo, existe muita coisa antes rolando. Tá? Então você tem o pai biológico, você tem a mãe biológica também, mas você tem a energia do céu e da terra, como pais também. Então eles são pais e mãe. Pai e mãe dos nossos pais e nossos também, dos filhos. Então mas eles fazem parte de um componente de energia que envolve tempo e lugar. Tá certo? Tempo e espaço, que é o conceito chinês mais antigo que tem, diferente das outras culturas, né? Então nós temos 4 energias envolvidas. Nós temos a essência do Pai celeste com a da Mãe celeste, misturados, que geram uma nova essência. Nós temos a essência do Pai biológico terrestre e da Mãe biológica terrestre, misturados, uma nova essência. E essa fusão das duas, uma terceira, uma única, que faz a gente. Então são fusões do Jing, que é essa energia essencial proveniente da região dos rins. Tá? Para que isso ocorra, então você tem aquela coisa do tempo e espaço, céu-terra. Você tem toda a nossa linhagem humana, toda a nossa linhagem animal, tá? Misturadas, fundidas, com a dos nossos pais biológicos para gerar um novo ser. A concepção segue os 5 movimentos, ou 5 fases. O pessoal aqui no Brasil chama de 5 elementos. É meio falho isso, porque são energias, tá? Então, não é bem elemento, não é uma coisa. É uma energia, uma forma de energia. As 5 energias são aquelas, né, que eu mostro sempre na mão, porque fica mais fácil. Eu tenho a energia da água, eu tenho a energia do metal, a energia do fogo, da madeira e da terra. Tudo na natureza começa com a madeira, energia do broto. Então, o período gestacional do chinês é contado, tá, em 5 fases também, são duplas. Então são 10 meses lunares, que dá 280 dias. Então a gestação da mulher é feita neste período de 10 luas. Então, como tudo aparece na madeira, os 2 primeiros meses lunares são ligados à madeira. Tá? Madeira gera fogo, fogo gera terra, terra gera metal, metal gera água. Então é como se o ambiente e as circunstâncias todas favorecessem aquele movimento de energia. Tá? Então você tem uma carga maior de energia no primeiro e segundo mês lunar da madeira. Mas para a gente perceber o que acontece, o último é mais interessante de analisar. Quando chega na fase da água, o que acontece? A bolsa de líquido se enche mais também. E o nenê rompe isso. Então ele nasce.
Então você tem 10 meses lunares, 280 dias. Nos 2 últimos meses você tem a energia da água aparecendo. Então quando chega o máximo da água, ela rompe a bolsa e o nenê aparece. Tá? Então eu tenho a formação de sistemas internos de acordo com isso também. É uma coisa complicada porque não é assim tão fácil. Eu até desenhei, não está nesse livro, do pequeno tratado, porque ficou muito grande o material. Então muita coisa eu tive que tirar fora. Tá? Depois eu inverto a câmera aqui e eu vou mostrar para vocês aqui do ao vivo quanta coisa tem envolvido. Esse primeiro período, que são esses 10 meses, vocês vão ver aqui regência do céu anterior. Depois vai haver uma regência, depois que o nenê nasce, né, depois dos 280 dias, até, o mestre falava 16 anos de idade, mais ou menos, onde existe uma regência dupla, que é o céu anterior e o céu posterior, lidando com a pessoa. E depois dos 16 até a morte da gente, que é a regência do céu posterior. Cada um desses momentos dentro da barriga da mãe, desses 280 dias ou 10 meses lunares, você tem essas energias aparecendo, formando sistemas. Então eu vou dar o exemplo do primeiro e segundo mês aqui, que está fácil aqui. São luas cheias, tá? Que é da madeira, é fígado e vesícula biliar. E vai assim, terceira e quarta lua cheia, fogo. Aí você vai achar interessante que o triplo aquecedor entra junto com o pericárdio, tá? Não tem o fogo imperial aqui. O fogo imperial é uma energia à parte, tá certo? O triplo aquecedor e o pericárdio são energias do fogo, provenientes do fogo celeste, mas são energias humanas. Tá bom? São elas que vão reger o nosso corpo. Então, dentro do livro, você vai até encontrar a menção do triplo aquecedor e do pericárdio, que são os administradores do nosso corpo físico. Tá certo? Mas some dessa avaliação que o mestre Liu passou para a gente, o coração e o intestino delgado. Aí ele vai assim até chegar na água. Então a gente tem a evolução dos... Eu vou pôr aqui no vídeo do celular, desculpa aí a mão. Eu vou inverter a câmera um pouco, depois o pessoal do outro lado vai ver. Ó. Eu tenho a embriologia chinesa, eu mostro para eles daqui a pouco. O pai biológico e o não biológico, a mãe biológica e a não biológica, a biológica e a não biológica, o filho ou a filha, e a sequência que é ligada, né, à regência do céu anterior, até os 280 dias, depois céu posterior e céu anterior vivendo juntos, e o resto da vida da gente, tá? Esse daqui é um mapa que eu coloquei no livro original. Deixa eu inverter a câmera, se eu conseguir. Agora ele virou. Eu vou mostrar para o pessoal aqui do Hangout. É ruim que a câmera é meio pequena, então, mas eu acho que dá para ver, né? O desenho do homem e da mulher no começo. Dá para ver? Nessa parte aqui. O homem vermelho, a mulher em preto. Homem vermelho mais com centro preto. Mulher em preto mais com centro vermelho. O filho, o céu e a terra como os pais. E depois a gente tem a sequência dos meses. Eu só estou mostrando para eles. Aí eles vão ver também no que vai para o YouTube, tá? Então isso a gente tem que pensar, por quê? Porque a gente vai desenvolvendo o corpo de acordo com isso daqui. A gente recebe influências do céu e da terra também, né, dentro da mãe. Não só da mãe a gente recebe influência.
Tá? A gente é alimentado por esses 4 pais ainda. Tá? A essência do pai está dentro da mãe ali para abastecer a gente de informações também, tá certo? Então, uma forma interessante, como eu falava de diagnóstico, é a gente olhar para as nossas polpas digitais, né? Por dedão, para o indicador, e comparar as 2 mãos. Para você ver como o universo impregnou a gente, nos nossos órgãos, da energia. Então ele falava assim, compara e observa para ver se são iguais. Tá? É interessante isso porque a gente nunca para olhar a impressão digital da gente, né? Então isso é a marca de como nós fomos formados. Naquele instante, quem estava dentro da barriga da mãe. Tá certo? Então a gente olha e vê, puxa, uma bate, a outra bate, o outro não bate. Você vê que tem uma polarização, a gente é duplo, os movimentos são iguais, né? É casado. Então eu tenho água e água, né? Metal, metal, fogo, fogo, madeira, madeira, terra, terra. E aí você vai olhar para a tua mão e isso não bate, muitas vezes. As impressões são distintas, mostrando que você teve uma alteração, né, na tua formação. Não que isso seja errado, não que isso seja ruim, é só isso que aconteceu. Então você tem, é um sistema de avaliação, né? A gente está aqui falando com que começou agora há pouco tempo, e estava falando da parte de diagnóstico, que é a mais difícil. A parte de diagnóstico é mesmo a mais difícil para a gente, porque senão a gente acaba aceitando a opinião de alguém leigo, que é o doente, que é o paciente. Tá? Então você trata a pessoa não em cima de regra, né, que você tem que seguir, mas em cima de alguma coisa, alguma queixa que a pessoa tem. Então eu vou dar um exemplo. Eu estava falando para ele do lombar, né? Do lombar é uma coisa que aflige todo mundo. Não vou tirar ninguém do planeta. Volta e meia, alguém está com dor lombar. Tá bom. Quando que apareceu dor lombar? É a primeira coisa que você tem que saber. A dor lombar acontece quando a umidade aumenta. Então eu tenho épocas de umidade, então eu tenho que conhecer o sistema do meu pai e da minha mãe em conjunto, pai, céu e terra. Então eu tenho que saber quando tem mais umidade. Então sempre espera paciente com dor lombar naquelas épocas. É mais comum. Tá? Então se você sabe que tem umidade afetando a pessoa, você sabe que você vai ter que diminuir um pouco essa umidade. Então tá bom, esse é um primeiro conceito. Então o que eu acabei de falar de embriologia, ela não para nesse só quando a gente olha para a pessoa, né, sendo formada. A gente está sempre sendo formado e desformado, né? Ou deformado, melhor até, né? A gente vai perdendo a nossa forma, porque a gente tem uma regra, né? Quem dá a regra é aquele fogo ministerial. Então nós temos uma regra de formação para o nosso corpo particular. Tá? Você tem uma regra de formação para o corpo como um todo, para toda a humanidade, é a mesma coisa, aquela que eu acabei de falar, né? Madeira, fogo, terra, metal e água. Mas eu tenho peculiaridades que envolvem, né, as nossas características pessoais, os pais, o local, a hora de nascimento, entendeu? Também. Então a gente vai entendendo como a gente sofre também em períodos próprios, não só esse que é um genérico. Quando eu olho um homem ou uma mulher, eu também vou analisar coisas diferentes. Então a pessoa, o mesmo exemplo, dor lombar em homem é diferente de dor lombar em mulher. A mulher tem dor lombar quando vem menstruação, pronto. Uma coisa que distingue da gente, porque a gente não tem. A gente sofre, né, com a menstruação. TPM é um problema masculino, né? Não é um problema feminino. Mulher não sofre TPM, é a gente que sofre.
tá? Ela só tem a coisa. A gente sofre com os efeitos da TPM, tá bom? Então a gente tem o problema, então, também de acordo com, né, essa diferença de sexo. Então, dor lombar em mulher pode levar a quê? A problema no pescoço. Mas de onde vem a dor lombar na mulher, genericamente? Vem da parte da frente. Tá? Então, a parte genital da mulher leva ela a ter problemas genitais, tá? De uma forma mais assim abrangente, e de relacionamento com o par, e esse problema vai para as costas e sobe para o pescoço. Então a gente, né, eu dei aula há muito tempo em escola japonesa, o pessoal fala katakuri, né? Aquela tensão nessa região do trapézio, no pescoço. Então é assim, mulher sofre mais de katakuri por causa disso. Homem não tem isso, não tem tanto. Mulher é a sofredora. Por quê? Porque o trapézio pertence à mulher, pertence à terra. Então você vê, a gente vai montando coisas em cima de regras de funcionamento. Então conhecer a embriologia faz a gente conhecer regras de funcionamento da gente. Então, se você vai tratar alguém que perde o nenê no primeiro mês, no segundo, você vai ter que saber qual é o movimento que está ali presente. Senão você não consegue tratar. Tá certo? Então, da mesma maneira que eu estava falando, época de umidade, dor lombar, é homem ou é mulher que tem dor lombar? Tá? É homem. Então é problema diferente da mulher, não é um problema genital diretamente. Mas se for uma mulher, você sabe que tem um problema genital, e você também sabe que tem interferência do parceiro ali. Tá? Não estou dizendo de ter relação, estou falando de problema de relacionamento com ele. Que isso afeta a mulher e que vai se refletir no pescoço. Então a gente vai amarrando coisas, tá? Para fechar o conhecimento da gente, diagnósticos também, formas de atuar também depois, em decorrência disso, né? Então é assim, eu mostrei a embriologia chinesa aqui, muito brevemente, porque é um assunto extremamente longo. Tá? Quando você vai olhar e vai comparar a embriologia ocidental com a embriologia chinesa, tem muitos pontos convergentes ali, mas tem muita coisa divergente. Especialmente para entender como é feito o nosso corpo também. Tá? Eu vou dar um exemplo muito simples, né? Nós temos 3 tipos de pele, tá? De tecido, melhor dizendo: ecto, endo e mesoderma. Isso formam tecidos diferentes, órgãos e vísceras diferentes na gente. E eles são alocados também de forma diferente na gente. E esta formação da gente, tá, ligadas também aos meridianos, que fica mais fácil de entender, faz eles se concentrarem em regiões ou mais yang ou mais yin, ou regiões que transitam entre um e outro, que é aquela do tecido do mesoderma. Tá certo? Então o que eu estou falando é o seguinte, onde eu estou querendo chegar? As costas nossas, elas são yang. Tá? A nossa frente é yin. Mas o nosso braço é yang fora, né? Então o chinês usa, eu vou mostrar meu braço aqui e aqui. Basicamente, dá para enxergar, né? Eu tenho mais pelo na parte yang e menos pelo na parte yin. Esse é o conceito chinês de yin e yang no corpo. Então a parte interna, medial da perna, tá? Ela é yin.
Então aí você tem os 3 meridianos yin, por exemplo, né? Você tem o rim, você tem o baço, tem o fígado aqui. Na parte externa eu já vou ter os yang. Isso vem da onde, né? Isso vem de um conceito da nossa relação também com o universo. O chinês tem uma peculiaridade que é ele se posiciona em tempo e espaço em relação ao universo, em relação ao planeta. Num dos vídeos anteriores eu tinha assim, eu falava, a energia Yang nasce na nossa esquerda, que é leste, tá? Sempre. E se põe na energia seguindo o trajeto do Sol a oeste, à nossa direita. Mas o chinês pensa assim, mas a energia vem daqui, né, da esquerda, e vai para lá. Então, ela se apresenta do nosso lado direito. Então, a energia Yang, que vem do lado esquerdo, se mostra aqui. E eu vou achar isso no pulso da direita. Tá? Bem simplesmente. Agora falando de frente e trás do corpo. Tá? Eu estou com o meu braço a leste, o esquerdo, o direito a oeste, e eu estou olhando, tá, para o Sol. Essa energia do Sol, tá, à frente vai se apresentar atrás. Então a energia Yang do Sol na gente vai se refletir nas costas. E para eles, né, você está com o polo norte nas costas. Vem aqui para frente da gente, tá? Então a gente tem que pensar não só no caso da embriologia, que é dentro da barriga da mãe, mas tem que pensar também depois aonde você está em relação a essas energias do ambiente. Tá? Para poder entender e montar o diagnóstico. Então você não vai entender pulso se você não souber essas pequenas coisinhas da gente. Se você não souber diferenciar homem e mulher, não é pedindo carteira, né, o registro, o RG lá, que você vai diferenciar. A energia, eu desenhei ali no mapinha, né? Um homem desenhado, até por acaso sou eu ali no mapinha. E eu sou vermelho, desenhado em vermelho. Por fora. Quer dizer, minha energia está fora, Yang. Mas dentro, eu sou Yin. E a mulher, ao contrário, é desenhada em preto, porque a energia dela, Yin, fica fora. Mas ela é Yang dentro. Ela gera a forma. A forma. Nós somos os geradores, os Yang. Tá? Então é o Yang que gera. Não é a mulher só gera a forma. Tá certo? Então o nosso Yang fora mescla com o Yang de dentro, que gera a forma com vida. Então você tem que entender isso também. Então na hora que eu estava falando de embriologia, né? Então você entende todas as... Não sei se vocês vão ter essa percepção, mas eu vou deixar bem no ar mesmo. Tá? De onde você vai encontrar o problema, às vezes, de não geração de filho. Tá? Então se você não consegue embriologia, dificilmente você vai conseguir tratar uma pessoa que não consegue gerar filho. É fácil? Não é fácil, não. É desgraçadamente difícil. E de uma responsabilidade enorme. Mas você tem que ter essas coisas na cabeça quando você for tratar alguém que precisa disso. Tá? E para identificar a deficiência através dos pulsos de energia e tudo mais. Ficou um assunto muito complexo, eu acho, né? Porque é extremamente complexo. Então é uma matéria que eu dava dentro do curso. É assim, a gente mostrava, fazia o pessoal pesquisar, mesmo ocidentalmente, e depois a gente mostrava como é que se entendia esse desenvolvimento dentro do útero da mãe, a partir da sequência de energia. Tá certo? Que é sempre a mesma, né? Madeira gera fogo, fogo gera terra, terra gera metal, metal gera água, aí vem o nascimento. A água é o ponto de início e fim também. Sempre. A gente vem da água e para a água a gente vai. Então,
Existe uma historinha que vocês vão encontrar no pensamento chinês lá do... esqueci o nome dele. Pensamento chinês é o nome do livro. Que fala que os pais vão para a mansão dos mortos, a morte está ligada à água, e lá escolhem a alma que vai habitar no corpo, nesse corpo nosso aqui. Então você vê a ligação da água, essa mansão dos mortos, da onde você vai retirar essa alma, vai colocar num corpo novo, e esse corpo novo vai aparecer na primavera. Então você tem essas duas relações, tá? De água como fim de ciclo. Oi, Mary. Mary. Até, né, o renascimento. Então a água é começo e fim do ciclo. Às vezes a gente estuda muito simplesmente, né, e você não enxerga esse tipo de coisa. Mas é bom saber. Então eu sempre, num outro dia, eu falei do símbolo do Tai Chi. O símbolo do Tai Chi, se você olhar à tua direita, a parte escura vai ter o olhinho branco, né? A parte escura maior fica embaixo, à direita. Então aquele olhinho branco é o sinal da primavera aparecendo, que é esse sinal de morte de um lado, mas com renascimento do outro. E aí ele vai se tornando grande e fica com yang em cima, com um pontinho preto lá em cima, né? Quer dizer, sempre ciclos de vida, começo e fim, mas esse momento de começo e fim sempre ligados à água. Então a velhice e o começo da vida sempre água. Tá certo? Acho que ficou demais esse Granet. Olha, a Mônica falou, obrigado. É o Granet, o livro do Granet que tem essa menção. Tá lá no meio, né? Não sei se vocês vão achar, mas é um livro bom de ler, porque é francês comentando coisas chinesas, né? Então é terrível. Terrível. O cara é extremamente lógico, mas ele fica assim, difícil de ler. Mas é bacana, é um bom treino. Tem em português, tá? Não precisa ler em francês, não. Mas a gente vai complementando a nossa base de pensamento, porque assim, hoje está muito simplificado, todo mundo vira terapeuta do dia para a noite, e abre consultório numa facilidade, e vai atender gente numa facilidade maior ainda. Puxa, agulheiro de monte. Não só agulheiro, né? Tem de tudo, tem de tudo. Então, se você segue o paciente, ele é um perdido, né? Eu falo assim, tem que, entre aspas, o paciente é um mentiroso. Porque às vezes ele quer esconder a doença dele, que ele gosta da doença. Então ele mente para você. Então você já começa mal, né? Começa acreditando no mentiroso. E além de tudo, é um mentiroso leigo. Então se você seguir a ideia da cabeça dele, você vai se perder bastante. Tá certo? É isso aí, eu vou desligar aqui para eu continuar ali no Hangout, a gente vai conversar mais um pouco. Aqui, boa noite para vocês que ficaram aqui no ao vivo. Depois esse vídeo vai subir para o YouTube, dá para assistir mais algumas vezes lá. Valeu, tchau, tchau.